um encontro entre os militantes do MST e os militantes do povo brasileiro que atuam em outras áreas, em outras trincheiras de uma mesma causa, de uma mesma luta. Convidamos aqui os militantes de movimentos sociais, os militantes de partidos, os agentes de pastoral, os militantes da juventude e os militantes que atuam nas esferas institucionais, seja prefeitura, legislativo e governo. Trouxemos, inclusive, alguns militantes que temos infiltrados no governo Dilma. Esse nosso encontro é para nós nos reconhecermos nessa mesma causa. Primeiro, para nós do MST, dizer a eles que esse congresso não é nosso. Cada um de vocês sabe que se não fosse o esforço do povo brasileiro representado nessas formas de organização, nós não teríamos força suficiente para chegar aqui. Portanto, esse não é um congresso do MST, isso é um congresso do povo brasileiro que luta pela reforma agrária. E por isso, queremos de público reconhecer o papel que cada um de vocês desempenha nos seus espaços, que às vezes até é mais difícil do que a nossa luta direta contra o latifúndio. Em segundo lugar, nós queríamos apresentar a eles o que nós fizemos nesses dias. Nós aqui estamos culminando um trabalho de 2 anos, aonde refletimos sobre os desafios da realidade agrária brasileira, do Brasil, do capitalismo. E esse momento aqui é um momento de congressamento, de unidade, onde aquela unidade construída nos últimos 2 anos se transformou num documento e se transformou numa vontade política do que fazer para avançar a reforma agrária. E nesses 2 anos que aqui consolidamos, nós, no conjunto da militância, refletimos e compreendemos que no Brasil nunca houve reforma agrária. No Brasil, as classes dominantes sempre impediram a possibilidade de democratizar a terra, mesmo que ela fosse apenas uma reforma republicana e democrática. Mas a classe dominante brasileira se apropriou dos recursos naturais, da terra, da água, das sementes, com a propriedade privada, como se só eles tivessem esse direito na sociedade. Nós refletimos que no Brasil nós temos um Estado que controla as instituições, no legislativo, no judiciário, no executivo, um Estado burguês que funciona a serviço da burguesia e impede que os trabalhadores tenham conquista. Então, nós refletimos que mesmo quando a gente consegue eleger governos ou pessoas que estão comprometidas conosco, o Estado, através dos seus mecanismos, impede os avanços. E analisamos também as dificuldades que enfrentamos com os governos de composição que há, seja na prefeitura, seja nos governos do Estado, seja no governo federal. Para nós não olharmos com sectarismo os governos, seja de achar que todos são contra nós, nem nos iludirmos de que só porque tem um cargo público nós já conquistamos as mudanças. Aqui nós refletimos
que o capitalismo mundial está sofrendo grandes evoluções e que essas evoluções mudaram a forma de organizar a agricultura brasileira. E hoje a agricultura brasileira nem sequer mais é dominada pelo latifúndio, embora eles controlem a terra. A agricultura brasileira é dominada pelo capital financeiro e pelas grandes corporações internacionais, que dominam as nossas terras, dominam a nossa produção e impedem qualquer processo democrático. Não só contra o sem terra, contra todas as categorias de trabalhadores e, inclusive, contra setores da burguesia nacional. Porque o agronegócio, como capitão do mato das multinacionais, explora, extorque, se apropria das nossas riquezas e leva tudo para fora, deixando para o povo brasileiro apenas a derrota da biodiversidade, os efeitos da mudança climática, o desemprego e a pobreza no campo. Diante dessa nova situação, nós analisamos, companheiros e companheiras, que agora não basta apenas lutar contra o latifúndio. Agora nós temos que lutar por uma reforma agrária de novo tipo. Até porque aquela reforma agrária clássica nunca aconteceu. Os assentamentos que existem aqui no Brasil, todos eles, só aconteceram porque antes os trabalhadores ocuparam aquele latifúndio. Portanto, não são frutos de programa de reforma agrária, não são frutos de vontades governamentais, são apenas resultados da vontade e da garra do povo trabalhador que com coragem ocupou aquelas terras para distribuir para o povo. Pois bem, agora a nossa luta é por uma outra reforma agrária. Uma reforma agrária de novo tipo. Uma reforma agrária que democratize não só terra, uma reforma agrária que garanta a democracia da água, das sementes, da biodiversidade. Uma reforma agrária que tenha como prioridade máxima que os recursos da natureza brasileira devem ser utilizados para, em primeiro lugar, produzir alimentos sadios para o nosso povo. Essa é a grande mudança do paradigma da questão agrária brasileira. Nem sequer é mais uma reforma agrária apenas para resolver o problema do sem terra, para resolver o problema social de trabalho e moradia. Agora a reforma agrária tem que ser para resolver o problema do povo brasileiro, que é produzir alimentos saudáveis para todo o nosso povo, que é aquilo que nós chamamos de buscar a soberania alimentar. Mas, ao mesmo tempo, pensamos numa reforma agrária que democratize a agroindústria. Nós não somos contra a agroindústria, porque ela é um avanço tecnológico para beneficiar os alimentos que precisamos. Porém, somos contra o controle que o capital internacional faz das agroindústrias, como é a Nestlé, a Bunge, a Singenta, a Nojenta, a puta que pariu, que vem aqui. Em vez de uma multinacional como a Nestlé controlar nosso leite, nós queremos ter milhares de agroindústrias cooperativadas, como nós estamos tentando construir em parceria com o BNDES, no programa Terra Forte. Uma pena que o governo ainda não se deu conta da importância estratégica e cada projetinho de agroindústria nossa parece uma via sacra de tanta enrolação que eles nos impõem. Pois bem, companheiros, a nossa reforma agrária, companheiros e companheiras, também incorporou no nosso programa uma ideia que foi difícil ou demorado nós entender, que está presente em todos os pensadores,
desde Jesus Cristo até os mais atuais, como o nosso querido Che Guevara. Só o conhecimento vos libertará. Requeu tu que é meio cristão, anota essa também. Só o conhecimento liberta verdadeiramente as pessoas. Portanto, no nosso programa de reforma agrária, nós temos que incorporar a democracia do conhecimento que a civilização e a humanidade construíram ao longo desses anos. Porque nada adianta termos um camponês com terra, com trator, com agroindústria e continuar ignorante, continuar batendo na mulher, não ter noção de quem são os nossos líderes, de quem são nossa cultura. E para isso, nós temos que democratizar o saber popular e o saber da universidade, da civilização humana que se reproduz nas escolas. Por isso as nossas crianças foram lá no MEC. Não foi para conhecer o país, que ninguém conhece mesmo. O que nós fomos dizer lá no MEC, em nome das crianças brasileiras, que o MEC tem que deixar de ser um ministério para as universidades e ser um ministério para a educação, para resolver o problema da educação do povo. Gilberto, você não teve o direito de falar, mas como bom cristão, você tem todo o direito de ouvir. Diga lá para o governo que é uma decisão desse Congresso. Nós daqui para frente não vamos admitir que o governo, a prefeitura, feche mais nenhuma escola no meio rural. Nem que nós tenha que repetir a marcha que fizemos ontem. Portanto, para nós, a educação, como um processo de democratização do conhecimento, nós descobrimos, é mais importante do que a terra. Mas a terra é o nosso lugar de morar, é o nosso território. Então nós temos que aplicar a educação e a democratização da educação na terra conquistada. E por último, nós incorporamos no nosso programa a necessidade de defender as sementes como a origem da vida na agricultura. Quem controla as sementes, controla todo o processo produtivo. Quem controla as mudas, controla o processo produtivo. Pois bem, companheiros daqui e de lá, chegamos então a um programa que foi resultado dos 30 anos de reflexão. O problema é como aplicar. E aí também avançamos, porque não basta interpretar o Estado como burguês, o governo como decomposição, fazer boas análises e ficar esperando o vento mudar. Nós entendemos que para viabilizar a reforma agrária, que agora estamos chamando de popular, e acrescentamos esse adjetivo popular, não só para ser diferente da clássica, que nunca existiu. Acrescentamos o adjetivo popular, porque agora o nosso programa de reforma agrária interessa a todo o povo brasileiro. Porém, mais do que isso, então a reforma agrária agora não é mais um programa camponês, nem é mais apenas um programa da classe trabalhadora, é um programa do povo brasileiro. E está subentendido no conceito popular, e nós reconhecemos pela maturidade política dos 30 anos que o sem terra e os camponeses sozinhos não têm força para conquistá-la. Porque para termos uma reforma agrária popular é necessário outras mudanças estruturais na sociedade. E é para isso que nós chamamos aqui vocês, para comprometê-los.
já pode render uma retaliação da burguesia. O Lula quase pegou uma CPI porque botou o nosso boné. Aí correu lá botar o da UDR também para ver se acalmava. Bem, brincadeiras à parte. O sentido da reforma agrária popular é que ela só se viabiliza se todas as forças populares do Brasil se engajarem nessa luta. E é esse o compromisso que nós esperamos de vocês, do que já é a prática política de vocês. Mas nós queremos um compromisso de entenderem qual é o sentido da luta pela reforma agrária agora. Porque essa reforma agrária que nós lutamos, ela depende do ponto de vista estratégico. Em primeiro lugar, uma unidade de todos os movimentos camponeses. E na terça-feira passada, Tarso, nós enchemos essa mesa de movimentos camponeses e selamos um acordo entre todos os movimentos camponeses, de todos lutarmos por uma reforma agrária popular. Segundo lugar, é preciso que as organizações da classe trabalhadora urbana se sintam motivadas a lutar. E é por isso que nós já viemos fazendo lutas com vários setores da classe trabalhadora. Nos mobilizamos com eles em julho e agosto. É por isso que nós nos sentimos tão parceiros dos petroleiros, da FUP, que está aqui o nosso companheiro João Moraes. Porque para nós, lutar pelo petróleo brasileiro é tão importante quanto lutar pela reforma agrária popular. E para que os petroleiros entendam, e para que os petroleiros da categoria, que talvez seja a categoria que tem um salário melhor, mas que eles tenham a consciência política que não se come petróleo. Para eles existir, precisa ter alimento sadio. E por isso estamos engajados nos movimentos populares e em todas as centrais sindicais, para nós fazer essa unidade na luta pela reforma agrária. E finalmente, esperamos que todas as forças políticas do campo da esquerda se unam para fazer essa luta. Para nós não tem diferença, talvez seja, agora vou me exibir um pouco, o único movimento que consegue botar numa mesma mesa, desde a turma do PSTU até o Gilberto Carvalho, que é o mais igrejeiro da nossa turma. Políticas que nós temos, se todos queremos a mesma coisa, por que nós ficar com creque-creque, ingresia entre nós? A diferença de siglas e ideologias é natural, porém a desunião numa luta concreta pelo povo é burrice, que não vai levar a lugar nenhum. Finalmente, companheiros e companheiras, nós queremos aqui dizer a vocês que nós assumimos um compromisso, que nós, como MST, vamos continuar fazendo a nossa obrigação. Nós vamos continuar ocupando o latifúndio. Nós vamos continuar lutando contra o capital internacional que quer nos dominar. Nós vamos continuar lutando contra a semente transgênica. Nós vamos continuar lutando pela soberania alimentar. Nós vamos continuar ocupando as multinacionais quando necessário. Agora, só a luta de ocupação não constrói por si só a reforma agrária popular. E por isso nós conclamamos a vocês a nos unir num programa de mudanças da nossa agricultura. E ai do que os hoje se iludem com o agronegócio. São os mesmos que durante a ditadura, Gilberto, diziam que a modernização da agricultura era a solução. Passou a ditadura, então, e os movimentos surgiram para lutar. O agronegócio é temporário, o agronegócio é uma falácia, e algum dia vai entrar em falência. E nós vamos se cansar de ocupar a terra do agronegócio, porque ele não resolve os
problemas, nem da economia, nem do povo brasileiro. Então, nós pedimos a vocês para nos ajudar a conscientizar os demais militantes e as forças políticas que vocês representam para pensar, refletir que o agronegócio é contra o povo brasileiro e que todas as forças populares têm que estar a favor do povo brasileiro. Diante disso, não quero agradecer a presença deles, porque entre companheiros a gente não agradece. Entre companheiros a gente compartilha ideias também, não só pão. E desse compartimento, dessa promiscuidade sadia em torno de um ideal, é que nós queremos selar esse compromisso de juntos lutarmos pela reforma agrária popular. E daí o nosso lema, que espero vocês aprendam rapidinho. E a turma agora vai repetir 3 vezes para ver se vocês decoram. Lutar!